Fala, galerinha! Esse é o primeiro podcast do ano e é sempre um prazer estar aqui. E olha, já vou pedir para você deixar o seu like, comentar muito, compartilhar com todo mundo. Mas antes de tudo, não roda a vinheta. Primeiro podcast do ano, nós temos que trazer o quê? Pessoas especiais. E hoje não é uma mulher. Hoje vai ser um homem e nós temos um papo super especial com ele. Mas eu vou deixar aqui para minha colega de podcast apresentar, Giovana. Fala, galerinha, que bom estar aqui com vocês de novo. E a gente já trouxe alguém para dar várias dicas para o nosso ano. Estamos aqui com ele, que é professor do Lidere 1, Lidere 2, cursos de teologia e já veio um monte de coisas para ir, vários projetos. Nós estamos aqui com ele, Leandro Ranussi. Que bom ter você aqui. Olá, pessoal, muito bem. É um prazer estar aqui com você, Giovana, né, a Tami. Felicidade de estar aqui, né, por ter esse momento aqui, né, e vamos lá. Leandro, você começou muito novo na igreja por conta do seu pai, então eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória ali na igreja, com quantos anos você começou a frequentar ali na igreja em Ariquemes. Eu faço parte da igreja Ariquemes desde 2005, 2006, né? E meus pais se converteram, né? Aquele momento ali que os pais se convertem, né? Você entra para a igreja e a partir dali, né? Em 2007 eu me batizei também, né? Então começou tudo muito novo, né? E ali já em seguida já comecei a liderar. Então assim, veio através dos meus pais, né? Meus pais se converteram, né? Na igreja em Ariquemes. A gente veio de uma tradição católica. Mas a gente não tinha muito vínculo com a igreja em si, né? Porque a gente ia de vez em quando. Mas aí meus pais vieram, se converteram na igreja em Ariquemes, né? Fizemos parte dela desde esse tempo. E aí, a partir daí, a gente está até hoje, graças a Deus, né? Que bom. Você falou que começou a liderar. Com quantos anos você teve a sua primeira célula? Quando eu entrei na igreja, pessoal, foi esse primeiro contato com as pessoas, né? Você começa a fazer amizades. Aí eu entrei numa célula. Como é legal fazer parte de uma célula, né? E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver essa parte de ensino, né? De começar até ministrar a palavra dentro da célula, né? Tia Alzira, tia Kika sempre falava pra gente fazer as coisas, né? E aí, a partir dali, um ano e pouquinho, aí eu assumi uma célula, comecei a liderar uma célula de jovens, né? Um pouco menos da minha idade, né? Alguns da minha idade. E aí eu tive, assim, a partir desse momento, eu sempre tive a experiência de liderar uma célula, né? De ter esse papel dentro da igreja, a visão que a igreja tem, né? De igreja em células, né? De ter essa experiência. E aí, a partir dali, eu vim adquirindo, né, essa maturidade de liderar. Primeiro comecei com jovens, né, hoje não lidero mais célula de jovens, mas eu tive ali essa experiência, né, de ter contato com pessoas da minha idade mesmo, né, e você começar jovem é um desafio, né, que você entrar na igreja pela idade que você tem, né, e de você realmente liderar uma célula. Quando você ouve essa palavra, né? Às vezes você vai falar para alguém dentro da igreja, fulano, você vai liderar uma célula. A pessoa já quer fugir, A pessoa já quer fugir, né? Esse foi meu primeiro pensamento, mas eu decidi assumir, né? E assim, foram experiências incríveis, foram assim... Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente lidera uma célula, assume uma célula, a gente desenvolve na nossa vida algo assim muito bom, que é a parte do falar mesmo, né? Assim, de relacionamento com pessoas, de lidar com pessoas, né? E eu tive essa experiência quando eu entrei na faculdade, quando comecei na faculdade, porque você falando dentro da igreja, tendo essa parte de ensino, quando você passar por este momento, seja na faculdade, no trabalho, né? Você já tem mais facilidade, né, para você falar em público. Muitas pessoas têm esse medo de falar em público. Já foi até um preparo. Isso, foi um preparo, né? Então, eu tive esse contato com a liderança muito jovem, né? Até porque as pessoas falavam, né, que eu sabia falar bem, conseguia ministrar bem, né? E Deus foi me capacitando, né? Por mais que eu tinha certa maturidade, Deus foi me capacitando. Cheguei a multiplicar algumas células de jovens, né? Aí a sua célula era só de jovens?
né? Aí você cuidava só de meninos? Como que era? Eu tinha uma célula de meninos, né? Era lá na minha casa, era só meninos. E a gente desenvolvia, né, essa parte aí, né, que não sei porquê, mas não que era só para ter meninos, mas é porque só ia meninos mesmo, né? Acabou que ficou só menino. Acabou que ficou só meninos. Antes era mista, né? Uhum. A gente fazia uma célula mista, menina com menina. E quando multiplicou, eu fiquei só com uma célula dos meninos. E como foi essa experiência, assim, de só menino, né? Uhum. Não puxando a sardinha pro meu lado das meninas, que são mais tranquilas. Sim. Mas o perigo, e como que foi pra você mexer só com meninos, e ainda mais numa faixa etária bem difícil, né? Uhum. Que você acaba tendo os primeiros contatos ali. Uhum. Foi uma experiência difícil por conta da imaturidade, igual eu te falei, né? Eu assumi um papel de liderança, não é fácil, né? Pela idade que você tem, mas assim, tudo aquilo ali que de aprendizado, né? Porque eu vejo hoje as pessoas que se tornaram, né, na época que eu liderava, quem elas se tornaram hoje, então sei que valeu a pena. Então assim, é uma experiência de aprendizado que a gente tem, porque eu aprendia muito também, né, e de crescimento, porque eu aprendi ali como se relacionar com as pessoas. Então você tá ali com os meninos, né, então você tem até mais assim... você pode se abrir mais com certos assuntos, né? De intimidade. Né? Aquela parte de jovem, aí meu filho, você tá pegando alguém, tá namorando alguém? Tá não? Graças a Deus, né? Então, você tá na frente de muita gente. Por um momento eu fiquei preocupada. Então, assim, você consegue ter essa parte de lidar mais com certos assuntos, né? Porque homem, ele tem muita dificuldade para se abrir. Você imagina se tivesse uma menina na célula, às vezes ele não conseguiria se abrir. Então ali a gente conversava muito sobre isso. Então assim, eles se abriam muito comigo nessa parte de relacionamentos, né? Dificuldade em certos assuntos de homens, né? De lidar com certo tipo de coisas, né? Então a gente desenvolvia essa parte, né? Eu consegui desenvolver neles essa parte do homem entender sobre esse tipo de assunto, de conversar e de não ter esse tipo de dificuldade de falar. Porque eu acho que até hoje homens têm dificuldade de falar de certos assuntos. Então eu creio que uma célula que eu criei, essa célula de homens, né, de meninos, adolescentes, a gente conseguiu desenvolver bem essa parte de determinados assuntos, né? E eu consegui passar para eles esses assuntos e eles se abrirem comigo. Até no discipulado, né? Porque a gente fazia o discipulado, eles chegavam para mim, se abriam, né? Porque a gente tinha essa intimidade, porque a gente era amigos também. Até que a célula também é um momento mais reservado, né? Um momento mais íntimo, que você acaba tratando de vários assuntos, sim, sem ter aquele palanque todo, sem, né? Sim, você, sem ter toda aquela preocupação, aquele pomposo em cima do assunto. Então, você acaba que pode ser mais direto. E a gente, quando fala, né, nessa faixa etária, a gente até conversou, que é a faixa etária que geralmente as pessoas começam a ter contato com as coisas do mundo, que é natural para todo mundo, né? Que até as pessoas cristãs ou não, elas têm esse lado aflora, né, na idade, que às vezes é o lado do desejo, ou também saber lidar com os sentimentos, com os olhares, com o pensamento, né? E você era muito novo. Como que foi para você administrar o ser muito novo, porque você também estava passando nessa faixa etária, né? E ter que discipular meninos assim da mesma idade. Como que foi para você essa fase? Então, eu passei por estes momentos assim de liderança, né, de discipulado, com uma certa imaturidade, né, falar a verdade. Porque assim, eu tinha muita dificuldade com algumas coisas. Naquela parte da adolescência que você tem amizades do mundo, né, que você às vezes não consegue lidar com certos assuntos, né, por exemplo, relacionamento com mulheres, a parte ali de você se envolver com coisas às vezes que não agrada a Deus, relacionamentos tóxicos, né. Então assim, por mais que eu estivesse liderando, né, eu tive essa dificuldade. Eu creio que não é algo assim... É algo normal, gente. Assim, normal que eu digo pela imaturidade do jovem.
passar por esses momentos de dificuldade, mas como é importante o aprendizado e ter alguém ali do seu lado para te aconselhar, para te levar para cima, né? Os líderes que eu tive, né? Minha mãe mesmo sempre cobrou muito essa coisa, né? Leandro, você está na igreja, você lidera uma célula, por que você está fazendo isso? Por que você está indo para festinha? Que eu ia para festinha, baladinha, né? Essas coisinhas de adolescente. Então, foram experiências que eu tive, que eu adquiri com esse tempo de liderança, que hoje me fizeram aconselhar alguém hoje que passa por isso, né? Eu já tive pessoas que passam por isso, pessoas próximas a mim, de ter essa dificuldade de conviver, né, com a igreja e com o mundo, né? Porque às vezes pelos relacionamentos que você tem, né, pelas amizades, que eu acho que o que mais puxa hoje a pessoa é a amizade. Porque se você não tem uma amizade assim, não que você vai desfazer a amizade com a pessoa, né? Mas ser influenciado, esse é o ponto, de você não ser um influenciado, mas ser um influenciador. Então, assim, no começo eu era muito influenciado pelos meus amigos, tinha essa dificuldade, né, de parar, de cortar amizade com esse tipo de pessoas, ou de parar de fazer o que eles faziam. Então, assim, eu me cobrava muito. É igual aquele filme do Martin Lutero. Ele se cobrava muito, às vezes ele se batia, porque quando eu tinha um pensamento, e isso eu fazia, não me batia, tá, gente? Mas eu tinha pensamentos assim, eu me cobrava muito e falava assim, Senhor, o papel que eu estou exercendo e o que eu estou fazendo não condiz, né? E eu sempre batalhei isso espiritualmente, como o Senhor falava, né? Então, é um período de aprendizado que a gente tem e que Deus vai desenvolvendo na gente, né? O que a gente não deve fazer é desistir. A gente continua lutando contra a carne todos os dias. Por mais que a posição que a gente tenha assumido hoje é uma liderança, a gente não vai desistir porque aconteceu alguma coisa na nossa vida que a gente tenha dificuldade em uma certa área. Mas a gente vai continuar batalhando e lutando para acabar com aquilo. Para que um dia a gente possa usar de experiência, né? Que eu sei que isso, coisas que eu vivi na minha vida, meu passado, foram experiências que eu tive para que hoje eu possa aconselhar pessoas, né? Para que hoje eu possa utilizar aquilo que eu tive de experiência ruim no mundo a falar para a pessoa, olha, fulano, isso é normal, coloca diante de Deus, né? Recentemente mesmo, eu fui na casa de um amigo que estava com dificuldade no casamento, estava com dificuldade em algumas coisas, né? E eu aconselhei ele porque eu falei para ele, né, que se ele se posicionasse em Deus, foi o que eu fiz, me posicionei em Deus, não desisti. Ele é cristão, né? Falei para ele, não desista, se posicione em Deus, que o Senhor vai te libertar, né? Então, essa é a experiência que eu tive. Mesmo depois já, né, de ser convertido e de ser líder de célula, você ainda deu aquela pisada. É aquele crente Raimundo que fala, crente pé na igreja e pé no mundo, né? Era desse jeito. Era desse jeito. Eu tinha essa dificuldade por conta das amizades. Porque eu gostava muito dos meus amigos e eles gostavam de fazer certas coisas. Tem aquele tipo de coisa. Tem que agradar o amigo para não perder a amizade. Então, você tem que fazer. Esses amigos eram da célula também? Não, não era não. Era do mundo. Eles nunca foram da igreja. Não foram da igreja? Não. Nunca foram. Mas você falando assim, a gente pensa, né? Com o Senhor, nada é jogado fora, né? Eu lembro que teve uma vez, eu não lembro o pastor que veio e ele falou bem assim, o Senhor já sabe toda a sua trajetória, né? Sabe até as vezes que você vai desviar do caminho e quando você volta. E você falando agora, né? Nada é perdido, porque o Senhor está nos preparando para prepararmos outras pessoas. Então, mesmo naquela escorregada do mundo, né, ainda assim você traz de bagagem de experiência para falar assim, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é pesado, mas mesmo assim no Senhor eu consegui vencer, né? E isso que é legal, porque as pessoas se afastam da igreja porque elas não conseguem se encaixar na igreja. E é claro, né, a igreja não se encaixa na pessoa que está em pecado. Mas a igreja, ela acolhe no amor de Cristo a ponto da pessoa entender o que realmente é importante. Né? E a gente conversando com a Tama, ela falou também que acha que um dos problemas do jovem, que o jovem não fica na igreja, é essa... Você não pode, você tem que fazer isso.
E aí o jovem que está chegando ali, né, tá tentando deixar as práticas antigas, não só o jovem, o adulto também, e não consegue seguir todas as regras, ele acaba falando assim, não é pra mim. Exatamente. Lavei as mãos, tentar eu tentei, só que não deu. Uhum. Qual que é o seu ponto de vista nisso? Eu tive uma experiência nesse sentido, olha, até por tudo isso que eu passei, de um amigo meu, não da igreja, de outra igreja, né? Ele ter meio que sido expurgado da igreja por conta de um pecado que ele cometeu e ele não ter mais forças para voltar. Ele não quer mais saber de igreja, né? Na época ele não queria, né? Porque assim, ele cometeu um determinado ato, se relacionou com a namorada dele e a igreja descobriu e a igreja meio que deu as costas para ele, né? Colocou ele no último banco, essas coisinhas que, né, que determinadas igrejas fazem, né? Que eu creio que não surte efeito. Porque é algo assim humano, né? E tem que ser algo espiritual, algo que a gente vai lidar da pessoa com Deus. Porque todos nós cometemos erros, né? Quem que é nós para julgarmos alguém? Então, assim, essa experiência que eu falei para ele, olha, eu mostrei na palavra para ele, assim, eu falei, olha, isso aí que você teve não identifica você. Ele tinha virado ateu, ele não acreditava mais em Deus por conta disso. E os pais dele eram de determinada igreja e ele não queria mais ir para a igreja nem saber de Deus. Por conta da igreja ter virado as costas para ele. Então por isso que eu falo, não adianta eu e você, nós, pegarmos uma pessoa, principalmente pessoas recentes na fé, né, que podem cair, podem retroceder uma hora, né, que isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém né? está isento. Ninguém está isento. O pecado está à porta, se a gente não vigiar e orar, a gente pode cair, né? Então, o que a gente tem que fazer é a gente ir pelo caminho assim um caminho diferente desse, igual você falou, de levar a pessoa a se sentir rejeitada, né? De querer impor, não faz isso, não faz aquilo, isso, porque uma hora ou outra, quando ela errar, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é apontar o dedo. Então, assim, tem que ter regra? Tem que ter regra, lógico. Não é que a gente é contra regras, mas a pessoa tem que entender que o Espírito Santo que vai trabalhar nela para que o caráter dela seja forjado. E a partir daí, ela não vai querer mais saber daquilo. Né? Não é porque tem a regra. A lei foi criada para isso, mas vê se a lei deu certo. A lei foi constituída para isso, para que o homem soubesse que era certo ou errado. Mas a lei não surtiu efeito. O que surtiu foi o sacrifício de Jesus e o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo dá direção. Então, assim, isso é com o tempo, gente. Não é da noite para o dia. Então, você que é novo, começou novo na igreja, deu uma caidinha, continua, entendeu? Não retroceda, não pare de ir na célula, não pare de ir na igreja, porque já aconteceu comigo, tive muitas experiências negativas de cair várias e várias vezes, de estar na igreja e de ir pro mundo, de cometer pecados, né? Esses pecados que eu sei que jovens têm essa dificuldade para cometer, principalmente relacionamento com mulheres, né? A parte do homem, ou mulher em si, mulher com homem também, né? Mulher tem dificuldade nisso também. Não retroceder, continuar, porque assim, Deus ele quer que você continue, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, e ele sabe o que a gente vai fazer amanhã e depois, ele sabe que a gente vai cair, e Deus mesmo assim ele quer que a gente continue. Então foi essa experiência que eu tive, que Deus sempre falava isso no meu coração, Leandro, continua, não desista, porque bate a vontade de desistir. O diabo ele coloca no nosso coração assim, ó, fuja, olha quem você é, o que você está fazendo. Porque você vai liderar uma célula, você vai para a célula, vai ouvir a palavra e sabendo que você está em pecado, né? O diabo coloca esse tipo de pensamento. Mas a palavra, eu sempre lembro do filho pródigo. O filho pródigo fez atrocidades, pegou herança, foi para outro lugar, se afastou do pai totalmente. Mas quando o pai avistou ele voltar, né? A primeira atitude dele foi fazer uma festa. Então, o pai sempre vai fazer isso com a gente. Por mais que a gente erre uma, duas vezes, então a gente continuar. Dar continuidade no reino é o que faz a diferença, porque o Espírito Santo vai tratando com a gente, através das experiências. E não que a igreja não tenha princípios, né? Pelo contrário, a igreja é regida por princípios e princípios celestiais. E só que a igreja acaba que, né, nos reunirmos para servir a Cristo
é muito mais do que só seguir o que é certo e o que é errado, né? Ele chama a gente para um relacionamento pessoal. E quando você fala, né, que justamente quando você cai, o diabo faz você fugir, porque toda vez que a gente cai em pecado, a única coisa que faz a gente levantar é voltar pro Senhor, né? É Ele que nos limpa, é Ele que nos lava. Então, essa é a única solução. E toda vez que a gente desiste dessa solução, aí sim o diabo tá tomando conta das nossas decisões. E como foi? Você teve toda essa experiência durante a célula e os seus meninos também estavam tendo todas essas experiências, Sim. né? E como foi para você pontuar essas experiências, assim, o que fazer, talvez, o seu aconselhamento com eles e também na estrutura da célula, como que era seu posicionamento? Então, a gente sempre foi aberto um com o outro, né? A gente sempre conversava esse tipo de coisa. E ali na célula a gente tinha esse momento de conversar sobre determinados assuntos, né? E a gente desenvolvia essa parte de tratar determinados assuntos. Até os temas da célula em si, quando a gente pegava, né, sobre esse tipo de assunto, a gente desenvolvia esse certo tipo de conversa, né? E a parte também que eu tratava, eu discipulei individualmente todos eles. Todos eles passaram por esse momento de discipulado, né? Então ali tivemos assim essa experiência de fazer essa parte de contato que é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas que entram na igreja, essa parte do discipulado. De ter alguém para você contar, alguém para você se abrir, para você se relacionar. E isso eu fazia com ele, né? E a gente desenvolvia essa parte de conversa. Eu sempre falava para eles assim, olha, não tenha vergonha de falar para mim algo que você cometeu. Se você aconteceu alguma coisa com você, fale para mim. Eu sempre falei isso para eles, não tenha vergonha. Porque hoje muitas pessoas têm medo às vezes de contar para o líder alguma coisa ou se abrir com alguém por conta desse medo de julgamento, né? Do que a pessoa vai pensar de mim, né? Então eu sempre fui muito maleável nesse seguinte sentido, de ter essa abertura com eles, né? Falar para eles assim, olha, contem para mim, não tenham vergonha se acontecer isso com vocês, porque eu passo por isso também, né? Eu tenho essa dificuldade, e isso é normal. O diabo tenta a gente onde a gente é mais vulnerável, eu falava para eles, né? Então eles sempre tiveram essa abertura comigo, vinha, contava algumas coisas, né? Às vezes contava mentirinha, que eu sei que eles contavam, né? Mas uma hora ou outra a gente descobria, porque às vezes vinha a mãe contar, meu filho fez isso, o quê? Fez isso? Até mentiu pra mim. Ai, que vergonha! Aí eu ia tirar satisfação com ele, aí ficava com a cara vermelha, mas eu falei, você pode contar pra mim? Aí, o que você ia pensar de mim, entendeu? Aquele momento, né? Mas enfim, sempre a gente teve essa abertura um com o outro. E isso foi muito importante, porque hoje eu vejo as pessoas que eles se tornaram, como eles estão hoje, né? Hoje eles já estão, alguns já casaram, já têm filhos, né? Então eles desenvolveram bem essa parte. Nós estamos assim falando, né, mais de menino, que a sua célula é de menino, e hoje a gente já começou com homem aqui. Eu não posso deixar, né, o assunto passar. A gente vê na nossa juventude, de modo geral, que a juventude está sendo muito tentada, né? E eu vejo, né, e você coloca o seu ponto de vista, que os meninos, né, as pessoas cada vez mais tentam tirar a identidade, né, de menino deles. E acaba que eles ficam muito fragilizados, porque acaba que vira uma confusão essa fase toda, né? Do que é certo, do que eu tenho que fazer para ser considerado um menino tal e tal. Qual que é o seu ponto de vista nessa fase sobre isso? Como foi para você também, né, essa questão do que para você ser menino, você tem que isso, tem que aquilo? Como que foi, assim, na sua experiência, o seu ponto de vista hoje sobre isso? Provar a masculinidade, né? Então, eu tive experiências ruins com isso também, né? Porque, assim, desde a minha época tinha essa questão de masculinidade, né? Do homem provar que ele é homem, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar uma menina, ele tinha que competir com o outro, quem pegava mais, não sei o quê. E esse tipo de coisa, ele cria
é criada essa cultura, até hoje tem essa cultura do homem, para ele provar que ele é homem, ele tem que sair com uma mulher, tem que provar, tem que fazer aquilo na prática, né? E isso é implementado na cabeça do homem como se fosse algo mesmo, né? Deve provar a masculinidade dele. Então eu tive uma experiência muito ruim com isso, né? De entrar na faculdade, passar esse tipo de coisa, desse assunto, de meio que as pessoas querer que você, na prática, saia com uma mulher e você prove que você realmente é homem. E isso, muitas pessoas até hoje pensam assim. Homens pensam assim, né? Você não, que está assistindo aí, que é homem, isso é totalmente errado. Não tem nada a ver com masculinidade, né? A Bíblia não fala nada disso, não tem nada a ver, né? Para o homem, ele tem a identidade de homem em Deus, né? O papel dele, sacerdote, ele foi criado, foi desenvolvido para um papel, né? Que se for casado, né, ele ser o sacerdote, ele ser o cabeça e a mulher auxiliadora, né? E diante de Deus, o homem ele representa essa conexão que nós temos com Deus, porque o homem foi criado para isso, para se conectar com Deus, se relacionar com Deus, e a identidade ela é forjada no caráter de Cristo, né? A identidade do homem, quem ele é. Então essa questão de masculinidade, né, que é implementada na cabeça dos jovens hoje, isso é muito que vem a parte de, igual eu falei, da influência, né? Porque às vezes você vai ter uma amizade ou alguém que vai falar isso para você. E qual vai ser seu papel? Seu papel vai ser se posicionar, né, e não ceder. Porque eu cedi. E eu fiquei me remoendo muito tempo por conta disso. Eu fui influenciado, né, de entrar na faculdade e ser influenciado por pessoas, porque na época eu não tinha uma mentalidade ainda muito forte, né? Ser influenciado por pessoas para você provar quem você é. Você não precisa provar quem você é fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa. Você é essa pessoa que você é porque Deus te criou assim e porque você tem um papel a ser desenvolvido. E basta você saber o que Deus quer de você, né? Você já tem sua identidade em Cristo e você tem um papel a ser desenvolvido e Deus ele tem um propósito na sua vida. Você como homem mesmo, né? Então se você for casar, você vai ter um papel de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, né? Ser o pai de uma família, de ser o sacerdote de uma família, desenvolver toda uma geração, né? Foi isso que Deus preparou para nós. Quando você fala sobre identidade, a gente percebe então que nessa fase o mundo está dilacerando a identidade, né, do homem nessa fase. E aí eu pergunto, né, depois desse seu episódio na faculdade, você sentiu que aflorou mais essa área, né, que seria a área sexual na sua vida? Né? Eu não sei como era antes para você, se você era mais tímido ou não, mas você acha que assim, que gerou consequências? Então, com certeza, né? Porque assim, quando eu entrei na faculdade, eu ainda entrei virgem na faculdade, né? Porque eu era muito tímido. Na época da escola, do ensino médio, eu era tido como um nerd. Eu tinha essa parte de querer só estudar e tirar um monte de 10, né? Na faculdade, na escola. Não tinha muito contato com menina, assim, né? De parte de relacionamento mesmo, não me relacionava. De parte de namorar, essas coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, eu acho que por conta disso, né, de eu não ter ainda essa maturidade nisso e não ter tido essa experiência, né, de me relacionar com alguém, bate a curiosidade, né, mas também eu fui influenciado para isso, né? Então, assim, teve uma consequência? Teve. Por quê? Me jogaram uma menina lá que eu nem conhecia, me relacionei com ela um dia, só para ter experiência, perdi a virgindade com ela, né? E isso gerou consequências, sim. Por quê? Porque a partir dali eu comecei a desenvolver em mim esse pecado, né? De ter relacionamentos, de partir para essa parte, de ter amizades que eram desse tipo. Antes eu não tinha, né? Meus amigos eram amigos mais tranquilos nessa parte também, né? Mas assim, ó, então as consequências mudou minhas amizades, comecei a ter amizades do mundo mesmo, que faziam isso também, então praticavam esse tipo de coisa, né?
Então, às vezes a gente marcava festinha, essas coisas na casa do outro, pra sair com menina, né? Então, assim, eu tive muitas experiências ruins nessa parte, né? Que é a parte de adolescente que eu tive, né? Tem gente que tem gente que não tem. Mas é a parte que eu falo, que a pessoa que entra na faculdade, foi a primeira faculdade que eu fiz, né? Não essa de direito que eu faço agora, que eu fiz em 2011. Entrei na faculdade com 15 anos, então era muito novo, né? Com 15 anos de idade. Então, as consequências foram isso, né? Eu comecei a ter experiências ruins nessa parte de me relacionar com mulheres, né? Ter relacionamentos impróprios, né? De sexo mesmo, né? De me relacionar fora do casamento, que é pecado, enfim. E isso foi quebrado num momento que eu tive um pouco depois de eu ter conhecido a Érica, né? Aí que eu conheci a Érica e aí depois que a gente fez um curso de noivos, né? De preparação para o casamento, foi super importante. A Érica deve estar ouvindo aí o podcast, né? A gente conversou, mas a gente foi... Quando a gente teve uma lição no curso de noivos que falava assim... Eu tô tentando lembrar o nome da lição aqui, mas se libertando do passado, alguma coisa assim, né? Se desvinculando, se libertando do passado, né? E essa lição falava pra gente confessar tudo que a gente fez. E a gente tava em Porto Velho nesse dia, né? Então, esse dia que a gente tava em Porto Velho, e a gente voltou, eu falei pra ela, amor, eu vou te contar tudo o que aconteceu. Foi a viagem toda eu contando. De Porto Velho até Ariquemes. 3 horas de viagem. Misericórdia. Teve um momento que ela falou assim, para o carro e deixa eu descer. Eu ia falar isso agora. Eu falando, para. Vou descer agora. Ela falou, para o carro e deixa eu descer. Eu falei, amor, você tem que entender que o que eu tô te contando aqui é pra eu me libertar, pra que a gente possa casar de uma maneira que não tenha segredos entre nós. Ainda ia falar, e deita ali na frente que eu vou passar com o carro por cima pra você ir pra glória mais cedo. Porque assim, ela falou a vida dela em 15 minutos. E eu falei o passado dela, né? Porque ela não teve... Que vergonha! Ela não teve muitos relacionamentos, né? E eu já tive um monte. E aí eu fui contando e aconteceu isso com aquela pessoa, papapá, e fui falando. E ela guardando. Só que assim, Deus quebrantou a gente naquele momento, né? Porque assim... A gente hoje é muito transparente um com o outro, a gente, né? Eu me abro com ela se abre comigo, então isso foi algo assim que a gente não levou para dentro do casamento. Até justamente, né, para esse passado não assombrar o casamento de Exatamente. vocês. Nem na sua questão de ter que ficar ali escondendo, ressabiado, e nem nela de começar a criar aquela desconfiança. Uhum. Porque você falou antes, né? O homem com a identidade em Deus, quando quer formar família, ele vai ser aquele que protege. Então, se ela já não sente essa proteção sua, se ela sente que tem aquele saco de lixo que tá vindo, né? Isso, por mais que às vezes você tente esconder, a mulher sente. Que importante esse curso, né? Muito importante. Eu creio assim, quem vai tá para casar já, né? Tá noivo ou quer casar, esse curso é muito importante porque assim, ali é um ponto de decisão. Muitas pessoas que entram no curso não casam. A gente fez o curso e teve assim, acho que metade dos casais concluíram, outra metade se separou. Porque assim, algo tão sério, casamento é algo muito sério, gente. É algo que é a vida toda, né? Você não vai casar para separar. Então assim, as pessoas quando iam para as lições, elas acabavam não querendo, né? Não querendo por conta, às vezes, de falta de perdão, às vezes de contar alguma coisa que a outra não aceita, né? Então, é assim, ali é o momento de tratar, né? Então, ali foi o momento que eu me tratei com a Érica. Sabe, de você tirar aquele peso todo de você, de tudo aquilo que você carregou por anos, desde os meus 15 anos de idade, de trazer aquelas coisas ruins que estavam dentro de você. Cara, aquilo ali, Deus me libertou. E assim, é como se eu estivesse contando pro meu discipulador. A Érica foi meu discipulador naquela hora, né? E até hoje, ela é meio que uma discipuladora minha, por quê? Porque
eu conto pra ela meus pontos fracos, as coisas que acontecem comigo, e ela conta pra mim os dela. Então a gente hoje é abençoado nessa parte, nós temos um casamento muito legal, muito bacana, porque a gente é transparente um com o outro. Ela sabe a dificuldade que eu tenho, eu sei a dificuldade que ela tem. Desde aquele momento que a gente quebrou isso, Deus ele nos deu essa experiência, né, de não levar isso pro casamento e a gente conseguir casar e ser abençoado. Eu fico imaginando, né? Ela escutando tudo isso, 3 horas de Gente, viagem praticamente. Ela meu tava Deus. chorando de raiva ali na hora, dentro do carro. Mas eu usei a seguinte estratégia. Bom, qual que é o melhor momento para eu Homens, contar? escuta a estratégia. Se fosse dentro de casa ali, ou em algum momento que eu tava com ela só, às vezes ela ia me bater, né? E eu ia apanhar. Ou ela ia sair de casa, Como não voltar eu mais, tava né? dirigindo, se ela queresse me bater ali, né? E poderia acontecer um acidente, né? Então, assim. E não tinha como ela descer do carro também, É, né? e aí tava na estrada, ela ficou. Ela queria descer, mas eu não deixei também, né? Eu falei, não, amor, o que eu tô te contando aqui é exatamente porque eu quero me libertar disso. Choque! Onde eu fui me meter? Imagina ela, meu Deus. Assim, foi importante porque também, né? Um pouquinho antes. Nesse meio tempo que eu tava com esses relacionamentos impróprios, eu conheci ela numa festa. Uhum. Eu conheci a minha esposa numa festa, né? Ela não era da igreja, eu tava na igreja, né? Então, ó, que exemplo, né? Só que, assim, a gente entrou já nesse relacionamento de uma forma imprópria, né? Porque eu fazia as coisas erradas e eu conheci ela ali, né? E foi no dia do meu aniversário. No dia do meu Presente. aniversário, aham. A Érica. Viu, amor? No dia do meu aniversário você Não teve precisa pra mim. mais dar presente pra Exato. ele, você é o maior presente da vida dele. É Concordo. verdade, verdade. E aí, a partir daquele momento ali, a gente namorou um mês. Porque como eu tinha essa mentalidade de pega aqui, pega ali, a gente namorou um mês e eu gostava mais das minhas amizades que ela, né? Eu contei isso pra ela sabe disso, né? E aí a gente namorou um mês e aí depois a gente ficou 6 meses separados. A gente namorou um mês, separamos, ficamos 6 meses sem se falar. Aí aconteceu uma doideira. Ela sofreu um acidente. E ela quase morreu. Ela sofreu um acidente do pescoço pra baixo. Ela ficou toda machucada. Um carro pegou ela na rotatória de moto. Pá, bateu nela e ela ficou enfaixada do pescoço pra baixo. E aí eu vi, e assim, a gente meio que conversava ainda, né? A gente não tava mais namorando. E aí eu fui ver ela. Eu fiquei com dó dela, só que eu tava com uma viagem marcada já com um amigo meu pra viajar. E aí vi ela ali e tal, tive uma conversa com ela ali e tal, ela gostava de mim, eu meio que tinha um sentimento por ela ainda e viajei. E nessa viagem, no último dia dessa viagem que eu viajei, Deus falou comigo. Assim, Deus fez uma pergunta pra mim. Eu assim, Deus, sabe quando a voz vem literalmente no seu ouvido? Bem transparente. Ele falou assim, o que você tem feito pra mim no reino? Como tem sido a sua vida diante de mim? E aí veio toda aquela sujeira assim, pá. E ali eu olhei, eu tava sentado tomando água de coco lá no mar, de boa. E Deus, pô, você tranquilo ali, Deus joga uma dessa pra você. E aí você volta com aquela pergunta pra casa, né? E aí quando eu voltei da viagem, eu voltei decidido a 2 coisas. Me firmar no reino e voltar a namorar a Érica. Então assim, porque eu gostava dela, só que como eu era aquela pessoa que tinha aquela mentalidade que eu adquiri do mundo, então você fica assim, né? E aí voltei da viagem e aí eu pensei, o que eu vou fazer para reconquistar essa mulher, né? Porque eu tinha que reconquistar ela, né? Então eu chamei ela para tomar açaí, que ela gostava de tomar açaí. Aí chamei ela para tomar açaí e tal, aí lá foi quando a gente se reconciliou. Então foi muito rápido, em 2016... Em janeiro de 2016 a gente se reconciliou, a gente já noivou em novembro e casamos no ano seguinte. Então a gente noivou em dezembro de 2016 e casamos em novembro de 2017. Então foi muito rápido assim, né? A gente já voltou, noivou e casou. Então a decisão que eu tomei realmente foi algo assim foi firme, né? Quando você comentou que na sua volta de Porto Velho, você conversando com a Érica, você falava, e agora também você comentou que aquilo tudo pesava no seu coração. Mas isso pesava ali, né? Porque o engano, na hora, tudo era muito bom, né? Sim. Era aquilo ali que você queria, né? E depois que vem as consequências...
Você sabe que a pior coisa é você fazer sabendo que é errado? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente sabe, começa a entender o que é certo e errado, né? Então assim, eu fazia e sempre vinha no meu coração, não arrependimento, porque quando a gente se arrepende, a gente realmente busca a mudança, mas um remorso. Sabe aquele remorso que vinha de, pô, você tem que mudar, que isso aqui tá errado, né? E aí com o tempo foi se construindo na minha mente essa mudança de mentalidade, de mudar. Só que, cara, quando Deus ele pega você naquele dia, é o dia que eu falo, por isso que você não pode desistir. Porque tem o dia da virada, que é a virada de chave na nossa vida. Que Deus ele surpreende a gente de um jeito que eu acho que às vezes Deus ele permite a gente passar por certas coisas, igual eu falei, a questão das experiências, para que a gente possa usar essas experiências para ajudar certas pessoas que vão passar por isso. Então eu sei que aquele momento ali foi o momento da virada de chave, de Deus dar o chacoalhão e falar, meu amigo, é a hora. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, né? E aí eu tenho um posicionamento totalmente diferente. E aí foi quando eu mudei, tive essa virada de chave, e aí comecei a construir um relacionamento sério, né, com a Érica. Leandro, você comentou que quando Deus falou contigo, você estava viajando e você tomou aquela posição de ter que se firmar no reino e decidida voltar com a Érica. Daí quando você voltou com a Érica, praticamente você iniciou uma nova caminhada cristã e vocês iniciaram juntos. Isso. Estão até hoje. Estamos até Como hoje. que foi pra vocês? E pra ela também, porque ela era católica, né? Sim. Quando eu voltei, a gente voltou a namorar, a gente assumiu um compromisso, né? Olha, assim, eu gosto muito da Érica nessa parte, assim, porque ela tem uma mentalidade de colaborativa, de entender o meu lado e mudar, às vezes, algo que ela tem de entendimento, mas que eu falo para ela, não é assim, é desse jeito aqui. E ela ir pelo caminho que eu falo, né? De entender, e isso foi pro reino, né? Então eu falava para ela assim, olha, a religião que a sua mãe tá, e ela meio que tinha esse desgosto, porque ela ia por ir, ela falava, né, eu vou por ir, porque minha mãe vai, mas eu não tenho. E aí foi quando ela entrou na igreja, ela começou a participar, e ela orou junto comigo na conversão dela. Foi uma palavra, né, que não sei se foi o Exalta agora que passou sobre salvação, e aí ela eu queria ir lá na frente, mas eu queria entender mais. E aí expliquei para ela, entendi, mostrei para ela, fiz a oração e ela se converteu. E a gente começou uma caminhada ali. A gente tomou uma decisão de falar assim, vamos seguir a palavra, vamos buscar o Senhor. E aí foi apresentado depois o curso de noivos pra gente, né? A gente já estava noivos, né? Começando, e aí a gente assumiu um propósito com Deus de casar, né? Então aí a gente fez esse compromisso e a gente foi junto, construindo essa trajetória de buscar ao Senhor. Isso é muito importante para quem está se relacionando hoje, né? Para quem quer casar, de assumir esse compromisso com a pessoa, de falar, olha, porque assim, se você não tem compromisso com a pessoa, compromisso que eu digo é assim, por que a gente está namorando? A gente quer casar? Se você não quer casar, por que você vai continuar namorando? Então por isso que eu resolvi noivar e casar logo. Porque eu sabia que... lógico, tem um tempo também. Você não vai casar, você não tem um tostão no bolso. Calma, né? Vamos lá. Não precisa casar assim só pra não pecar. Esse eu acho que é uma maneira errada de pensar também. Eu vou casar pra não pecar. É assim. Porque assim, é um passo a passo. É um passo a passo. Lógico que você desenvolvendo essa mentalidade vai te ajudar, mas não esse é o ponto principal. O casamento é algo muito sério, né? Então assim, isso foi desenvolvido em nós, a gente foi consolidando isso. Eu já tinha meu emprego fixo, né? E aí a gente noivou, do namoro ao noivado deu 10 meses, e do noivado ao casamento deu 11 meses, então foi muito rápido. Foi menos de 2 anos, né, que a gente noivou e que a gente casou. Caraca, que legal, né? A gente consegue ver o agir de Deus nessas histórias. Mudando de assunto, e a Giovana até te apresentou no início como professor no Cresça 1, Cresça 2 e no curso de Teologia. Agora conta pra gente como começou tudo isso. Quando eu comecei a liderar a célula, né, desde lá da adolescência mesmo, eu já um tempo depois eu já comecei a fazer esses cursos, né, dar aula em curso, né,
Então antes não era esses nomes, era Lidere 1, Lidere 2, eu sempre tive essa facilidade. Eu gosto de dar aula, é algo assim que eu gosto muito de ensinar. Por que eu gosto de ensinar? Porque eu aprendo muito quando eu ensino. Então, por exemplo, na experiência que eu tive do curso de teologia, eu mais aprendi muito sobre a Bíblia. Porque assim, eu ficava dia e noite estudando, vendo vídeo, estudando, buscando entendimento, né? Então essa experiência de ensino eu tive desde a adolescência mesmo na igreja, né? De ter essas experiências. E aí eu recebi um convite nesse ano, foi o convite de dar aula do curso de teologia. Cara, foi assim um momento ali de eu pensar e falar, caraca, olha quem tá lá dando aula, né? Muitas pessoas assim importantes e eu fui chamado, vou aceitar, né? É um desafio. E aí aceitei, né, o chamado de lá, de dar aula do curso de teologia sobre profetas maiores. Foi uma experiência assim incrível, né? Que eu tive. E no Cresça 1, Cresça 2 também, né? Agora que eu recentemente dei na igreja. E é algo assim que eu venho construindo dentro da igreja, que eu gosto de fazer, né? De ensinar. Então você acha que ensinar é o seu modo de servir no reino? Hoje eu acho que eu me encontrei nessa parte de ensino, né? Sabe quando você faz alguma coisa assim, você se sente bem, você gosta de fazer, e você vê que realmente Deus está te usando naquilo, é isso, né? Então assim, eu tenho a parte da liderança, eu lidero célula, né, com a Érica, mas a parte de ensino, de dar aula em curso, né, curso de teologia, curso Cresça, é algo assim que eu gosto de desenvolver bem. E Leandro, esse é o primeiro podcast do ano. E todo ser humano, inclusive eu, coloco nas minhas metas de um ano novo, que é guardar dinheiro, ou, sei lá, economizar, viajar. Eu fiquei sabendo que o seu assunto, assim, o assunto que você mais gosta de falar é sobre finanças. Então fala pra gente, dá um recadinho pessoal, como se organizar neste ano pra gente não se endividar ou coisa do tipo. Não ir com o nome pro Cerado também, né? É interessante você tocar nesse assunto que eu gosto muito, né? Aprendi muito. Só voltando um pouquinho, por que eu gosto muito dessa parte? Porque eu e a Érica, nós quando casamos, nós nos enchemos de dívida. Dívida de financiamento de casa, né? Vendi meu carro, dívida das coisas do casamento. E eu falei, nossa, isso aqui tá errado, cara. Eu não casei pra... Não sobrava um tostão no final do mês. A gente, às vezes, tinha que fazer assim, sabe, que mamãe mandou, qual conta eu vou pagar? Vou pagar hoje energia, vou deixar da faculdade atrasar aqui. Vou deixar, assim, entendeu? Então, assim, era uma desorganização. E eu tive um contato muito grande com um amigo meu que me deu umas dicas, né, me colocou nesse mundo de finanças, e aí comecei a estudar. E assim, eu e a Érica tinha uma casa financiada, né? E aí a gente tomou uma decisão bem louca, assim, né? Porque eu digo louca porque realmente muitas pessoas não tomam esse tipo de decisão. A gente vendeu a casa financiada e começamos a morar de aluguel. Ah, morar de aluguel, meu Deus, isso aí é perda de dinheiro. Não, é uma decisão que a gente tomou consciente de ter uma vida financeira melhor. Porque a gente saiu de dívida, cara. Hoje, 2 anos depois, a gente tá muito melhor nessa parte, né? De finanças, de investimentos, né? Como é importante também você ter alguém que pensa como você, para você crescer nessa parte de finanças, né? Então, assim, todo ano, gente, todo ano eu sei que você que tá aí me ouvindo, né? Todo ano você fala assim, esse ano vai ser diferente, né? Porque eu fazia assim, esse ano eu vou poupar aqui, vou deixar de gastar aqui, só que a gente sabe como que é igual fazer dieta, é igual ir pra academia, que eu, Na segunda eu começa. não consigo. A academia eu sempre falo que eu vou e já tem mais de 1 ano que eu não vou, meu Deus. Mas a finança... Mas Tudo A gente bem, vai a gente trazer. entende. É, A gente né? entende. Vamos trazer alguém aqui pra falar sobre ir sobre pra isso. academia. Ótimo, porque não é meu forte. Meu forte hoje eu gosto de falar sobre finanças. Então, como fazer? Nós estamos no final do ano, né? Eu sei que essa questão de planejamento é algo que muita gente faz e outros nem faz. Ou faz e não coloca em prática. Primeira coisa que eu dou de recado, gente, é assim, de dica para vocês, não gaste mais do que você ganhe. Esse é o primeiro ponto. Você vai evitar muita coisa na sua vida, né? Esse é o que eu absorvi para mim, que eu faço até hoje. Não gastar mais do que ganho. Ter essa coisa desenfreada, cartão de crédito, é bom usar, mas se você não sabe controlar, tira, né? É você gastar menos que você ganha. Por quê? Porque você vai se endividar menos e automaticamente você vai ter uma vida financeira melhor.
Então, assim, começar o ano 2023 com o pé direito, se livrando das dívidas primeiro. Não assumindo novas dívidas, né? Você tendo essa parte de finanças controlada, um planejamento financeiro. Eu ganho 2.000, eu vou gastar 1.500. Meus gastos particulares, as despesas que a gente fala essenciais. E isso é controlado, né? E controlar nessa parte. Porque assim, se você tem essa parte controlada, cara, isso afeta tudo na sua vida. Tudo. Tudo que você pensar. Porque tudo envolve dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabiam que 70% dos divórcios são por causa de finanças, de dinheiro? A maioria das pessoas, dos casais hoje, se divorciam porque não sabem controlar o dinheiro. Ou não conseguem lidar com o dinheiro dentro do casamento. Não é o quanto a pessoa ganha. É saber lidar. É o quanto ela gasta. É como ela administra o dinheiro dela. Então, assim, você que é casado ou você que é solteiro, se você consegue lidar com isso, todas as outras áreas da sua vida é afetada. A parte espiritual, se você tem uma boa finança, sua parte espiritual vai bem também. Porque você imagina, se você tem uma dívida, começa a afetar o espiritual. Você começa a, às vezes, se limitar no relacionamento com Deus e buscar a Deus só pedindo as coisas. Senhor, eu preciso pagar isso, preciso aquilo. Socorro, né? Deus. Socorro, Deus. Né? Você fica, às vezes, só pensando naquilo, não dormindo bem. Afeta tudo, né? Então, assim, eu gosto muito dessa área porque eu desenvolvi uma maturidade nessa área na minha vida, né? Igual eu falo, não é quanto você ganha, é o quanto você gasta. Eu não ganho horrores de dinheiro. Eu ganho, ok, né? Eu tenho um salário assim hoje que dá para eu viver de uma forma tranquila, dá para viajar 2 vezes por ano, dá para curtir a família, né? Deus me deu assim essa maturidade nessa área, né? De assumir essa questão de controle financeiro, de mostrar para minha esposa a importância disso, né? E da gente construir junto patrimônio. Então, você que vai casar ou você que é casado novo, recente, conversa. Cara, a melhor coisa é você ter um planejamento com a sua esposa, com a sua família, se você tem filhos, né? E você levar o ano de 2023 com essa mentalidade. Eu vou construir patrimônio, eu vou gastar menos do que eu ganho e eu vou ter uma vida nessa área saudável. E até para os jovens também, né? Os jovens que ainda não estão pensando em casamento, os jovens que ainda não são casados, já se preparar também, né? Tanto o homem quanto a mulher, já se preparar individual, né? Tanto a vida espiritual quanto a vida financeira também são questões de mentalidade, né? E a mentalidade do reino é sempre de prosperidade. Com certeza. Então, até para os ensinamentos, é claro que isso é mais voltado para o casal, porque a fase que está. Mas eu acredito também que sirva perfeitamente para o jovem, né? Que ainda está com aquela renda pequenininha, mas também já vai se preparando, porque o que cuida do pouco, cuida do muito. Exatamente. Né? Tem muitos amigos meus hoje que sabem que eu invisto, né? Que entendem que eu já tenho essa mentalidade, eles trocam ideias comigo, vêm tirar dúvida, né? Vêm perguntar. E como isso é importante para quem é novo, gente, assim, se eu tivesse 18 anos com a mentalidade que eu tenho hoje, dessa parte de finanças, hoje eu estaria milionário. Eu falo isso com propriedade, por quê? Porque o tempo, ele conta muito. Se você tem uma mentalidade de construir riqueza e não de gastar, só gastar tudo que você ganha. Então você que está aí com o seu primeiro salário, você que tem 17, 18 anos, se você começa a ter essa mentalidade desde jovem, quando você tiver a minha idade, que eu não sou tão velho, tá gente, mas eu tenho 30, mas quando você tiver os 30, você já vai ter, assim, construído uma riqueza para você. Imagina você com 30 anos já ter um certo patrimônio, né, uma certa maturidade nessa área, com certeza o emprego que você vai ter, seja se você vai ser um empresário, se você vai ser um médico, um advogado, né, você vai construir assim, você vai estar na frente, gente, olha, você vai estar na frente aí de 90% dos brasileiros, porque hoje menos de 5% da população investe. Investe, que eu digo, é investir, né? Ter investimentos em ativos que te dão renda passiva. Então, assim, essa mentalidade, gente, hoje na nossa cultura, ela é muito frágil. Alguém na escola já ouviu falar em educação financeira? Ninguém. Ninguém tem essa mentalidade. E às vezes, se não tem na família, nunca vai saber. Nunca vai ter sempre a mesma mentalidade de gastar.
Né? A mentalidade do brasileiro é uma mentalidade consumerista, de gastar. Eu ganho, eu gasto. Eu mereço. Eu preciso ter isso. Isso e aquilo. Não é a mentalidade de eu posso ter isso agora? Eu consigo comprar isso aqui agora? Eu tenho dinheiro para isso? Estou precisando disso? Então são esse tipo de perguntas hoje que eu faço para mim mesmo antes de comprar ou investir em alguma coisa. Né? De comprar uma casa, comprar um carro. Né? Porque assim, a gente precisa ter? Precisa, mas é o momento. Então o jovem tem essa mentalidade do quê? Primeiro salário, iPhonezinho. Primeiro salário, financiar um carro, né? A gente começa a querer ter esse tipo de gasto, né? Porque a gente quer gastar, a gente quer ter. E a gente vai pela base do merecimento. Eu mereço, olha, tô trabalhando, tô ganhando meu salário. Tô matando, trabalhando pra isso. Exatamente. Né? Não que seja errado, mas tem um tempo certo, né? De você ter as coisas. Se não é, né, a base do merecimento, qual seria o pensamento correto? Qual seria o raciocínio correto? Assim, aqui quando você tem esse tipo de pensamento, você vai pensar assim. Eu recebi meu salário. Você pensou o tanto que você ganhou, que você teve que ralar para ganhar aquele dinheiro. O pensamento do merecimento é assim. Eu mereço isso. Então você vai numa loja, você fala assim, eu estou comprando porque eu mereço. Então, não importa quanto você... Então, vou supor que no mês seguinte você começa a ganhar mais. Quando você tem esse tipo de mentalidade do merecimento, você sempre vai gastar mais, não importa quanto você ganha, porque você sempre vai pela base do merecimento. O tipo de pensamento que você deve ter é o pensamento de pensar no seu futuro, de construir riqueza. A riqueza ela não é da noite para o dia. A riqueza ela é construída com os anos, né? Então, quanto mais cedo você investe, mais cedo rico você fica. Mais cedo prosperidade e abundância você vai ter na sua vida. Porque é a mentalidade como Salomão fez mesmo, né? Salomão pediu sabedoria para o Senhor. E através da sabedoria ele teve riquezas. Quando nós temos sabedoria nessa área, e ela é desenvolvida em nós temos essa mentalidade de construir riqueza para o futuro. De saber que no futuro a gente vai querer trabalhar o resto da nossa vida. Né? Vai chegar um momento, porque assim, além do merecimento, a gente pensa o seguinte, aí se eu morrer amanhã, eu tenho que aproveitar o hoje, né? É um outro tipo de pensamento que a gente tem. Eu tenho que aproveitar o agora, porque amanhã só Deus sabe. Então é um outro tipo de pensamento. Não, pela base da média brasileira, você vai viver 70 anos, no mínimo, né? 70 anos ali você vai viver, a não ser que aconteça uma catástrofe. Então, você fala assim, eu tenho que gastar hoje porque amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. É um outro tipo de pensamento. Então você tem que ter a mentalidade de pensar no seu futuro. Entendeu? Amigo, você fazer a dívida, você vai ter sorte se Deus te levar cedo. Porque senão a dívida é sua até 70 anos. Até 70 anos, exatamente. Eu acho legal a gente comentar isso, porque tem muitos jovens que nos assistem. E se nós formos parar para analisar, as redes sociais também colaboram para que a gente consuma mais. Uhum. Principalmente o Instagram, né? Eu mesmo entro no Instagram, vejo lá bolsas né, da moda, sapatos da moda, e as pessoas querem entrar na moda, ou o iPhone todo ano. Sim, trocar todo ano de iPhone. Você falou do primeiro salário, meu primeiro salário eu comprei esse celular, iPhone, né? Talvez eu poderia estar rica agora. Se tivesse investido seu salário. Pois eu não te conhecia, Leandro. Pois é, né? Mas agora eu já sei. Mas é muito legal, por quê? Porque as pessoas hoje, elas prezam pelo prazer momentâneo, né? E você falou do futuro. Uhum. E a gente não fica rico do dia pra noite, né? Então, se a gente começasse a parar pra analisar, vou gastar com o que dá pra gastar e economizar pro meu futuro, investir, no futuro a gente vai estar bem. Se a gente for também analisar a nossa previdência social, ninguém vai se aposentar, né? Exatamente. Tá quebrada, né? Exato. Eu não quero depender da previdência. Por isso que eu construí essa mentalidade de investir. Né? Boa parte hoje da minha renda eu invisto. Eu procuro sempre assim economizar naquilo que eu posso. Com os gastos essenciais eu pago. Tenho como regra para mim também o dízimo. O dízimo é algo assim que transforma a nossa mentalidade no reino, da gente ter esses 10% para o Senhor. Antes, dentro da igreja, eu não tinha esse pensamento, mas a partir do momento que eu tive de utilizar que isso é um princípio, né? Esse princípio da palavra de utilizar o dízimo e as ofertas como um princípio.
Porque a Bíblia fala, né, que quando nós damos como primícia para o Senhor ele nos surpreende, né? Eu já tive várias experiências, né? E até pessoas próximas a mim que falaram assim para mim, quando teve um determinado assunto que o Marcelo ministrou na igreja, que foi sobre o dízimo, né? Uhum. E aí um discípulo meu, quando ele ouviu, ele falou para mim, vendo, como que eu dou o dízimo? Ele estava na igreja muito recente. Como que eu dou o dízimo? Aí eu passei o Pix da igreja e todo mês, tudo que ele recebe, ele dá de dízimo. E ele já contou assim várias experiências para mim do que Deus fez com ele, de não ter dinheiro para pagar, que ele estava em obras lá na casa dele, não ter dinheiro para pagar no outro mês, e Deus vinha e suprir a necessidade de alguém que estava devendo dele há muito tempo atrás e o dinheiro aparecer, né? Porque o Senhor, ele nos surpreende nessa parte quando a gente dá como primícia. Falando agora a gente tira, né? Todas as áreas da nossa vida, se a gente usar, porque aqui também falou sobre as pessoas que querem tudo de imediato, e as coisas têm um prazo, as coisas têm um motivo, as coisas têm um porquê. É um princípio cristão. Com certeza. Se a gente for viver tudo no nosso momento, a gente deixa de fazer tudo, né? Ou a gente faz tudo que não deveria, né? É um princípio cristão. Exatamente. E Leandro, foi um prazer ter você aqui. A gente precisa de uma parte 2 só para falar sobre finanças. Vamos fazer um bate-papo. E antes das pessoas se endividarem, né? Por favor, não se endividem nesse 2023. Quiser trocar uma ideia comigo, gente, pode trocar à vontade. Exato. Eu adoro falar sobre isso. O Leandro vai estar aqui. Leandro, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recadinho pro pessoal sobre o que você quiser falar. Fique à vontade. Então, pessoal, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, né? Eu sei que todo começo de ano, nós estamos iniciando agora 2023, nós temos planejamentos, né? Nós temos sonhos e metas a fazer. Mas pensa bem agora o que eu falei para você. Se for para você gastar mais do que você ganha, pensa bem, tá? Então, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, como eu gosto muito dessa parte, gaste menos do que você ganha e construa riqueza no longo prazo. E isso vai fazer a diferença para você, para sua família, para os seus filhos, caso você não tenha ainda, né? Para tudo aquilo que você vai construir a partir de agora. Que 2023 seja um ano muito próspero na sua vida, né? Que você possa construir um relacionamento com Deus e também riqueza. É isso aí, pessoal. Obrigado. Geu, suas considerações finais? Gente, foi um prazer ter vocês aqui. E esse ano que se inicia, que seja um ano muito abençoado. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer foi meu. Quanto testemunho importante. E até a próxima, galera. Gente, foi um prazer iniciar esse ano com vocês. Espero que possamos caminhar juntos aqui por muito tempo e que novas pessoas também possam vir para o reino, porque estamos precisando de trabalhadores também, tá? Então eu peço para você deixar o seu like, comentário, quem que você quer ver aqui no podcast esse ano. Compartilha com seus amigos, familiares, vizinhos, todo mundo. Vamos expandir esse podcast e até a próxima, se Deus quiser.